Vamos começar então a aula, nesse dia tão auspicioso do aparecimento do oitavo avatar de Krishna, Senhor Ramachandra. Então vamos falar o motivo dele ter vindo para a Terra. Ele veio para a Terra há muito tempo atrás. Ele veio em Treta Yuga. Depois de Treta Yuga veio Krishna. E agora estamos em Kali Yuga. Então, só para ter uma ideia do tempo que faz que ele veio para a Terra, que ele apareceu e ele continua aqui. Agora nós não o vemos, mas ele continua aqui. Então, ele veio para a Terra em Treta Yuga. Kali Yuga é 432 mil anos. Dwapara Yuga, a era de Krishna, a era anterior a essa, o tempo em média de duração, 800 mil anos. E Treta Yuga, o tempo de duração dessa era, Treta Yuga, 1000 anos. Então, mais ou menos, o Senhor Ramachandra, ele apareceu na Terra há 2 milhões de anos atrás. Muito tempo atrás. E por que ele veio para a Terra? Ele veio na forma de um avatar, ele tem algum motivo. O Bhagavad Gita fala que ele veio para restabelecer a religião, e depende do avatar, tem outro motivo. O Senhor Ramachandra veio para a Terra para restabelecer que estava quebrada, a ordem não estava sendo cumprida. Os semideuses pediram para ele vir, para a própria Suprema Personalidade de Deus vir, na forma de um avatar, o Senhor Ramachandra, e aí ele apareceu na Terra. Estava com problema na ordem mundial, na ordem das coisas, porque sempre tem um demônio, um ateísta, e na época era Ravana. Ravana era o demônio da época, que perturbava todos, perturbava os semideuses, perturbava todos os seres da Terra. Então o Senhor Ramachandra, e aí tem todo o passatempo do Senhor Ramachandra com Ravana, com os seus devotos, com o seu irmão, e tem até um livro compilado justamente para isso, né? Contando toda a história, chama. Então, Ramayana é um livro tem muitas páginas contando toda essa história. E o Senhor Ramachandra era um rei, e ele era filho de um rei, e o rei tinha 2 esposas. E o Senhor Ramachandra era o filho mais velho da primeira esposa do rei. Então ele era o mais velho, e ele ia suceder o trono. E o pai dele já estava querendo sair se aposentar, e aí ele falou que o Senhor Ramachandra seria o sucessor dele, iria assumir o reinado do local, e todos da região adoravam o Senhor Ramachandra, como Krishna também era adorado por todos, a suprema personalidade de Deus. E aí o pai do Senhor Ramachandra, o rei, ele tinha 2 esposas, como eu falei, e a esposa mais nova, ela cuidava muito bem dele, cuidava muito bem do rei. Ele tinha alguns problemas, um problema no pé, e ela cuidava muito bem dele. E ele um dia virou para ela e falou: peça uma bênção, peça alguma coisa para mim que eu farei. E aí ela falou: não, agora no momento eu não desejo nada, mas na oportunidade eu falarei para vocês passaram, e ela continuou a cuidar dele e tudo. Quando o Senhor Ramachandra ia assumir o poder, o rei falou: amanhã vai ser sua posse. Aí a esposa mais nova do rei, da esposa mais velha, ela tinha inveja porque o filho dela era mais novo do que o Senhor Ramachandra, e o Senhor Ramachandra iria assumir o reinado, o trono real. Então ela falou: então, você lembra quando você me deu a bênção, você falou que era para eu fazer um pedido para você? Ele falou: sim, eu lembro. Ela falou: então, eu já tenho esse pedido. Aí ele falou: então, pode dizer
ela falou, eu quero que o meu filho assuma o reinado. Então não vai ser, eu quero que você não dê, Chandra, eu quero que você dê o reinado para o meu filho. E aí, Bharata, o nome do filho era Bharata. E aí o rei chegou e falou, sim, eu prometi, eu vou cumprir. Ela falou, ela era muito esperta, muito astuta. Ela falou, mas eu quero também que o Ramachandra, ele vá para a floresta durante 14 anos. Então ela fez o rei falou, tudo bem, eu vou falar com ele. Aí o rei foi falar com o senhor Ramachandra, e o senhor Ramachandra podia ter questionado, tinha vários argumentos para que todos adoravam ele, estava tudo pronto para a sua festa, flores e tudo, mas ele não quis argumentar, ele aceitou, porque uma das qualidades supremas de Deus, uma das 6 qualidades supremas dele, da suprema personalidade de Deus, e aí ele ficou quieto, ele aceitou o que o pai falou, e ele ficou quieto, e aí ele contou para a sua esposa, Sita Devi, e o senhor Ramachandra, ele era muito ligado à vida marga. Ele também veio restabelecer vida marga, regras e regulamentos naquela época. Então, ele só tinha uma esposa, o pai dele tinha 2, mas ele seguia realmente os Vedas, ele seguia realmente o que Deus falou. Claro, ele é Deus, a suprema personalidade de Deus, e ele dava exemplo, então ele só tinha uma esposa. E aí ele falou para a esposa falou, eu vou com você para a floresta, viver 14 anos. Ele falou, não vou deixar tão linda, tão bela, você está acostumado no ambiente urbano, você não vai aguentar na floresta. Ela falou, não, nós casamos, eu vou acompanhá-lo. E o irmão mais novo dele também quis ir junto. E aí foram os 3 para a floresta. E aí Ravana raptou Sita Devi, a história é bem comprida. Até aqui tem um livro de 4 volumes escritos sobre toda essa história. E aí o Ramayana. E aí ele pegou, resumidamente, Ravana raptou ela, e ele ficou muito bravo, muito irado, o senhor Ramachandra, e ele começou a dizimar toda a família de Ravana, do demônio, e ele, abrindo o Oceano Índico, ele abriu isso há 2 milhões de anos atrás. Então, ele já fez isso há 2 milhões de anos atrás, a suprema personalidade de Deus. E alguns avatares dele, alguns representantes dele que vêm para a Terra também fizeram isso, mas as escrituras falam que ele fez isso há 2 milhões de anos atrás. Ele abriu o oceano, porque Ravana estava do outro lado do oceano. E aí ele construiu uma ponte de pedras flutuantes em cima da água, sem nenhum pilar, sem nada, as pedras flutuaram. Por isso que fala que o Senhor Ramachandra, como Krishna também, ele tinha poderes sobrenaturais. Claro, ele não era desse mundo, ele é a suprema Krishna. Então ele construiu essa ponte sobre o mar, com pedras, e ele atravessou o oceano, e do outro lado foi lá e matou o Ravana. Então a história é bem comprida, mas resumidamente é isso. E aí ele cumpriu os 14 anos de exílio na floresta, como ele havia. O pai dele já havia abandonado o corpo, porque o pai dele gostava muito dele, ele era o filho predileto, e aí o pai dele não aguentou o afastamento dele e acabou abandonando o corpo, o rei abandonou o corpo. Mas o seu irmão Bharata, ele não assumiu o reinado, ele era muito devoto, ele era muito apegado. E aí quando o senhor Ramachandra, antes de voltar, ele falou, não vou assumir. Aí o senhor Ramachandra falou, então pelo menos administre o local. E o local é Ayodhya. Então o senhor Ramachandra nasceu em Ayodhya, e assim como Krishna nasceu no norte da Índia, em Mathura. E aí ele falou para o seu irmão, então pelo menos
E aí ele voltou e ele assumiu o reino no final depois de 14 anos, e teve toda a história de Sita Devi, ele voltou com ela e o irmão dele. Então, uma história bem comprida. Agora nós vamos pegar a visão de Srila Govinda Maharaj, de Srila Siddhar Maharaj, sobre todo esse passatempo do Sr. Ramachandra no mundo transcendente, no mundo material, em Treta Yuga. Antes do Dwapara Yuga, que é a era que Krishna apareceu, e agora nós estamos em Kali Yuga. Então Kali Yuga dura 432 mil anos. Dwapara Yuga, era anterior a essa, quando Krishna apareceu, dura 800 mil anos. E Treta Yuga dura 1.200.000 anos. Então, o Sr. Ramachandra, ele apareceu há muito tempo atrás. Por volta de 2 milhões de anos atrás, o Sr. Ramachandra veio à Terra. E ele veio no local da Índia, no norte da Índia, no local chamado Ayodhya. E Krishna apareceu em Mathura, também no norte da Índia. Então, o Sr. Ramachandra e Krishna apareceram no norte da Índia. Há muito, muito tempo atrás, o Sr. Ramachandra apareceu. E por que ele veio para a Terra? Toda vez que Krishna vem para a Terra na forma de um avatar, ele tem um motivo. Ele mesmo fala no Bhagavad Gita: toda vez que eu vier para a Terra, com vários nomes, ele é para restabelecer a ordem, para restabelecer o Dharma, para restabelecer a verdade, a religião verdadeira, não a farsa. Então ele veio em Dwapara Yuga, Ramachandra em Treta Yuga. E ele veio também o Sr. Ramachandra, pelo fato dos semideuses pedirem para ele, porque a ordem universal estava sendo deturpada. Por quem? Por um demônio, um ateísta chamado Ravana. Ravana estava perturbando toda a ordem do universo, e aí os semideuses que são responsáveis pela manter a ordem no universo, eles pediram para Deus, e Deus veio na forma do Sr. Ramachandra. E aí ele veio para a Terra, ele veio filho de um rei, o rei tinha 2 esposas, e o Sr. Ramachandra era o filho mais velho da esposa mais velha. Ele é o primeiro filho do rei. Então ele ia ser o sucessor do trono do rei. E aí o rei também já estava muito idoso, ele queria se aposentar, queria passar o trono para seu filho. Mas o rei, ele tinha alguns problemas de saúde. E ele tinha uma doença no dedo do pé, e a esposa, ela era muito, muito prestativa, ela cuidava muito dele. E um dia ele virou para ela e falou: peça uma bênção minha, peça qualquer coisa para mim que eu farei. E aí ela respondeu: no momento não tenho nada para pedir. Não está cortando agora, né? E aí ela falou: no momento eu não tenho nada para pedir, mas na ocasião apropriada eu falarei. E aí passou o tempo. Um dia antes da posse do Sr. Ramachandra como rei do local, ela virou para o rei, a esposa mais nova, e falou, porque ela tinha muita inveja da esposa mais velha. Ela tinha muita inveja, porque o Sr. Ramachandra ia assumir o rei, não eram os filhos dela, era o Sr. Ramachandra. E ela virou para o rei e falou: eu quero que o Sr. Ramachandra não assuma o reinado, eu quero que o meu filho assuma o reinado. E aí o senhor, como o rei tinha prometido para ela, tinha dado essa bênção, ele falou: tudo bem, então o seu filho Bharata era o nome dele. Então falou: então Bharata vai assumir. A esposa era muito habilidosa, muito esperta. Ela ficou com medo do Sr. Ramachandra voltar e assumir o reinado. Aí ela falou para o rei: mas eu quero também que o Sr. Ramachandra, que Ramachandra,
ele vai para a floresta e fica 14 anos na floresta. Ele fica exilado 14 anos na floresta. Com Ramachandra, e Ramachandra aceitou prontamente, ele não questionou, porque ele tinha muitos argumentos para questionar, muitos argumentos para questionar, mas como ele é Deus, ele é a suprema personalidade de Deus, ele é um avatar de Deus, de Krishna, uma das 6 qualidades de Krishna, da suprema personalidade de Deus, é a renúncia. Então ele não questionou seu pai, ele aceitou isso, o reinado, ele aceitou ficar 14 anos longe de tudo na floresta, e aí ele era casado com Sita Devi, e Sita Devi falou, quando ele contou para ela, ela falou que queria ir com ele para a floresta, e ele falou, não, lá é muito austera a floresta, você é muito bonita, você foi criada na parte urbana, e então eu não vou te levar. E ela insistiu, e aí ele acabou levando ela. Não só ela, mas o irmão dele também. O irmão dele pediu para ele, o irmão mais novo pediu para ele, e ele foi com ela e com o irmão para a floresta. Qual que era o motivo de tirar a ordem do universo? Era o demônio Ravana. Ravana era ateísta, demônio, e aí o Senhor Ramachandra veio justamente para destruir Ravana, para restaurar a ordem do universo material. E aí Ravana acabou raptando Sita Devi. Tem toda uma história contando tudo com detalhes. É um livro chamado Ramayana, é um livro com vários volumes, muito grosso. E ele conta toda a história com detalhes, mas agora não é o momento, vamos dar uma resumida. E aí, Ravana, ele vivia do outro lado do oceano. Então, como que o Senhor Ramachandra fez para ir matá-lo? Matar o demônio. O Senhor Ramachandra abriu o Oceano Índico. Então, como eu falei, mas cortou, eu já falei isso, mas cortou, né, o áudio e o vídeo, e 2 milhões de anos atrás, a suprema personalidade de Deus já afastou o Oceano Índico. Então, isso não é recente, de alguns profetas, alguns que vieram na Terra e fizeram o mesmo. O Senhor já fez isso há 2 milhões de anos atrás. Ele afastou o Oceano Índico, e não só afastou o oceano, ele criou uma ponte, ele fez uma ponte suspensas no mar, boiando no mar, no oceano, e sem nenhum pilar, sem nada. As pedras ficaram boiando, e ele atravessou o Oceano Índico e foi do outro lado e matou Ravana. Então ele cumpriu a missão dele de vir à Terra nessa época. E ele veio também restabelecer a vida. Por isso que ele só tinha uma esposa. O pai, ele veio dar o exemplo. O pai dele era rei, tinha 2 esposas. Isso acontece até há pouco tempo atrás, ainda acontece, né? Em alguns países. Mas ele veio restabelecer. Por quê? Porque a consciência de Krishna, a consciência de Deus, não permite isso. Então ele veio restabelecer isso. Ele veio restabelecer Vidhi Marga. Vidhi Marga são regras e regulamentos muito fortes. Hoje em dia nós não temos praticamente nada de Vidhi Marga, né? Ninguém consegue fazer a regra e regulamento de Vidhi Marga, né? Hoje fazemos praticamente muito pouco de regras e regulamentos. Isso, os nossos gurus permitiram isso. Prabhupada liberou muitas regras. Na verdade, hoje, que é o dia do aparecimento do Senhor Ramachandra, antes de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, era feito o jejum até meia-noite, como no Janmashtami, como no aparecimento de Krishna. E aí, Sarasvati Thakura, ele falou, não, vamos fazer jejum total até o meio-dia, porque o Senhor Ramachandra apareceu ao meio-dia. E ele quebrou também o dia do jejum total
até meia-noite, que era de Srimad Mahaprabhu, ele fez o jejum. Ele agora nos orienta a fazer o jejum até o aparecimento de Srimad Mahaprabhu, que é no momento que aparece a lua. Esse ano, Srimad Mahaprabhu, o momento que a lua apareceu foi às 18h47. Então, nós quebramos o jejum esse ano, no dia 9 de março, comemorando o aparecimento de Srimad Mahaprabhu, o avatar dourado de Kali Yuga. Comemoramos nesse horário, então quebramos o jejum nesse horário. Mas Srila Bhaktisiddhanta, ele quebrou muitas regras e regulamentos. Srila Govinda Maharaj também quebrou muitas regras e regulamentos. Mas ainda temos, porque não existe avanço espiritual sem regras e regulamentos. Não existe avanço material sem regras e regulamentos. Se a gente não cumprir regras e regulamentos, iremos presos. Se não seguirmos a lei, iremos presos. Ou não iremos presos, perderemos a carteira de motorista, porque não infringindo as regras de trânsito, vai chegar numa pontuação que retira a nossa carteira durante o tempo. Então, tudo no mundo material tem regras e regulamentos para tudo, senão você perde emprego, você não consegue conviver numa comunidade com o outro se não tiver regras e regulamentos. Todo lugar tem. O prédio, quem mora em prédio tem estatuto do prédio, tudo tem. Imagina para ele para o mundo transcendental, por que não seguir regras e regulamentos? Não transcendental sem seguir as regras e regulamentos. Então, para nós hoje é meio forçoso algumas regras, então temos que fazer um esforço, mas conforme for avançando o caminho espiritual, a prática devocional, as regras e regulamentos vão se tornar hábitos, não vai ser nada sacrifício, vai fazer parte da nossa vida. E aí entra o serviço espontâneo, Raga Marga. É difícil chegar em Raga Marga? Sim, é muito difícil o serviço espontâneo. Mas a agonia vai acontecer. Então, no início tem que ter regras e regulamentos, depois vai sendo aliviada. Vai ser aliviada. Srila Govinda Maharaj, ele abandonou o corpo, inclusive domingo agora é o festival de Srila Govinda Maharaj, do desaparecimento dele. 10 anos que ele desapareceu do nosso olhar. Né? E ele fez jejum de Ekadashi um dia antes de abandonar o corpo, porque ele abandonou o corpo um dia depois do Ekadashi. O Ekadashi vai ser no sábado, e ele abandonou o corpo no domingo, há 10 anos atrás. Então, você vê um devoto puro de Deus, um acharya perfeito, ele seguiu a regra e regulamento do Ekadashi para dar o exemplo para nós, para dar o exemplo que é importante seguir a regra e o regulamento. Então o Sr. Ramachandra veio nessa época, que faz 2 bilhões de anos, há muito tempo atrás, para também estabelecer Vidhi Marga. Né? Hoje não estamos em Vidhi Marga, mas na época ele veio restabelecer. E aí ele voltou para o local, né? Ele saiu da floresta, voltou com sua esposa e com o irmão, e o irmão dele, Bharata, não assumiu o trono. Ele não quis assumir porque ele era muito respeitoso com o Ramachandra. Então ele somente organizou o local, ele somente cuidou do local durante 14 anos. Por quê? Porque o Sr. Ramachandra pediu isso para ele. A população não pode ficar sem os cuidados do rei. Então e aí o Sr. Ramachandra retornou, assumiu o reinado. E a história basicamente é essa, claro que com muito mais detalhes, mas quem tiver mais interesse pode de repente consultar esse livro que conta toda a história do Sr. Ramachandra, né? Toda a história com detalhes. Agora vamos ler alguns trechos dos livros da nossa missão Sri Chaitanya Sarasvati Nati. São livros compilados Maharaj, nem por Srila Siddhar Maharaj, mas foram compilados através de suas palestras. Então temos alguns livros aqui com trechos do Sr. Ramachandra. É muito auspicioso ouvir, porque eles são devotos puros
Então, é auspicioso ouvir o que eles falaram. Claro que foi transcrito e agora foi lido, mas eles mesmos que falaram tudo esse material que está aqui. Então, vamos ouvir atentamente. Vai começar com... Deixa eu ver aqui. O livro Verdade Revelada, de Srila Govinda Maharaj. São trechos curtos, tá? De Srila Bhaktisundar Govinda Dev Goswami Maharaj. O Senhor Ramachandra é um avatar muito famoso do Senhor que apareceu em Treta Yuga para restabelecer a religião védica no plano mundano. Em todos os lugares, todo mundo sabe do grandioso caráter do Senhor Ramachandra. Por toda a Índia, todos estão muito entusiasmados cantando Jaya Rama. Seu caráter é descrito na forma de essência no Srimad e no Ramayana é descrito de forma grandiosa. Há tantas histórias sobre o grandioso caráter do Senhor Ramachandra, mas o ponto vital de todos eles é que ele é Maryada Purushottam. Ele apareceu para estabelecer a religião védica, e seus passatempos foram guiados pelos regulamentos da religião védica. Todas as suas ações e o seu caráter foram perfeitamente organizados e morais. Ele deu o exemplo da prática perfeita de Vidi, as regras e regulamentos da religião. O especial foi de ter aceitado apenas uma esposa. Através de seu caráter e exemplo, o Senhor Ramachandra restabeleceu o Dharma védico. Ramachandra, que tinha o caráter puro de um rei santo e aderiu ao voto de ter apenas uma esposa, ensinou o Dharma de um chefe de família através de sua própria prática. Srimad Bhagavatam. O Senhor do amor e da brincadeira. O caráter do Senhor Ramachandra é tão grandioso, mas é completamente Krishna. O Senhor Ramachandra é conhecido como Maryada Purushottam e Krishna é conhecido como Lila Purushottam. Os passatempos de Krishna focam no amor e na brincadeira. Por essa razão, Krishna é conhecido como Lila Purushottam. Quando ele segue as regras dos Vedas perfeitamente, ao extremo. Esse é o caráter do Maryada Purushottam. Mas quando Krishna aparece para provar o amor de seus devotos, às vezes ele não segue as restrições da religião védica em absoluto. Ainda assim, tanto Ramachandra quanto Krishna são Purushottam, formas Srila Siddhartha Maharaj, o fundador Acharya da nossa missão, no início ele gostava muito mais desse caráter do Senhor Ramachandra, de tudo muito certinho, com as leis védicas, com os regulamentos védicos, e Krishna não segue isso. Krishna é como foi dito aí, ele é o Lila Purushottam. Então, Krishna, ele não segue regras e regulamentos. Então, mas esse recado para nós há 2 milhões de anos atrás, né? E o Srila Siddhartha Maharaj, ele era muito mais o caráter do Senhor Ramachandra atraía muito mais ele do que Krishna. Depois ele mudou, ele aceitava muito mais o Senhor Ramachandra do que Krishna. Agora vamos ler outro livro, outro trecho. Livro A Busca Amorosa Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj. O Srimad Bhagavatam explica aqui que aquela mesma personalidade que veio como Ramachandra e Krishna apareceu novamente. Ele veio para nos dirigir rumo à verdadeira realização da vida. Ele está destilando o mais doce néctar lá do alto para todos. Meditem apenas nele e todos os problemas acabarão. Ele purifica todos os locais sagrados de peregrinação e grande pessoas santas através de seu toque e por meio que atrai para cá as pessoas mais elevadas lá do plano mais elevado. E mesmo Brahma e Shiva,
confundidos por sua nobre dádiva, começarão a louvá-lo. Eles aspirarão ansiosamente por tomar refúgio sob seus pés de lótus, em rendição. As dores de todos que se propõem a servi-lo serão removidas e serão satisfeitos. E ele tomará conta daqueles que tomam refúgio nele. Eles receberão proteção, bem como tudo que possam precisar. Neste mundo, no qual reina a mortalidade, onde estamos continuamente experimentando as indesejáveis mudanças de repetidos nascimentos e mortes, nesta região onde ninguém quer viver, chegará um grande navio para nos favorecer e nos levará para dentro e nos carregará para longe desta posição desagradável. Caiamos aos pés dessa grande personalidade que veio para nos dar o mais elevado néctar. Ó Senhor Supremo, o Senhor deixou a deusa da fortuna e sua grande opulência, que é muito difícil de abandonar, a qual é almejada até mesmo pelos deuses, a fim de estabelecer perfeitamente os princípios da religião. O Senhor saiu para a floresta a fim de honrar a maldição de um Brahmane, para salvar as almas pecaminosas que perseguem prazeres ilusórios. O Senhor procura por elas e lhes concedeu seu serviço devocional. Ao mesmo tempo, o Senhor se encontra ocupado numa busca por si próprio, numa busca por Sri Krishna, a realidade, o belo. Esse verso, em geral, se aplica ao Senhor Ramachandra, que deixou seu reino e quem, depois de ir para a floresta com Sitadevi para cumprir com seus deveres designados por seu pai, perseguiu o Mayamiga, o veado dourado ilusório. Entretanto, Srila Visvanatha Chakravarti Thakura mostra como esse verso também se aplica a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele diz que a palavra Mayamiga significa que Sri Chaitanya Mahaprabhu corria atrás das almas que estão envolvidas por Maya, ou seja, pela concepção equivocada. A palavra Mayamiga, quando aplicada a Ramachandra, significa que ele correu atrás de Mairici, que tomara a forma de um veado dourado. Quando aplicadas no caso de Sri Chaitanya Mahaprabhu, as palavras Mayamiga Anvadavat significam que ele perseguiu aquelas almas que estão na ilusão, a fim de salvá-las. Ele correu no encalço das almas caídas como um salvador, a fim de salvá-las de Maya, a ilusão. Quando o Srila Siddhartha Maharaj fala que vai tirar todos os nossos problemas, não são materiais. Ele vai nos dar o benefício espiritual. Ele veio para nos dar o benefício espiritual, não material. Não confundam as coisas, porque às vezes a pessoa escuta e ela fala: nossa, então Deus ele veio para me aliviar do sofrimento. Ele veio para nos dar a oportunidade de servir Ele, a oportunidade do processo espiritual, do avanço espiritual, não para tirar as mazelas materiais. Níveis de compreensão de Deus. Hanuman é realmente um devoto. Quão afortunado ele é! Que graça recebeu! Ele deu tudo ao Senhor Ramachandra. Invejo sua situação, mas que posso fazer? Os desígnios de Deus são absolutos. Devemos aceitá-los. A posição de Hanuman é sim invejável. Quão apegado ele é a seu amo, e que grande magnitude de serviço prestou ao Senhor Rama. Hanuman, servo de Rama. Dali, Narada Muni foi visitar Hanuman. Aproximou-se da residência de Hanuman, tocando em sua vina o mantra Rama Rama, Rama Rama Rama. Quando Hanuman subitamente ouviu o nome de seu amo, o Senhor Rama, saltou naquela direção e, mesmo no céu, abraçou Narada Muni. Hanuman disse: ó, quem está me ajudando a ouvir o som do santo nome do Senhor Rama? Após longo tempo, o som de Ramanama está me vivificando. Estava morrendo sem ouvir o nome de Rama. Lágrimas estáticas deslizavam dos olhos de ambos. Então, Narada Muni foi aos aposentos de Hanuman e começou a louvar sua fortuna, dizendo: como afortunado você é, ó Hanuman! Você serve ao Senhor Ramachandra tão intimamente. Você não conhece nada além de seu amo, o Senhor Rama. Você presta tão grande serviço a ele que seu serviço tornou-se o ideal para toda a sociedade humana. Hanuman disse a Narada:
Sim, por graça dele fui capaz de fazer algo, mas tudo isso é graça dele. Não sou nada, sou inútil. Mas ouvi que agora o Senhor Ramachandra veio como Senhor Krishna. Embora não goste de qualquer encarnação na lenda do Senhor Rama, ouvi à distância como Krishna, que é o próprio Ramachandra, está mostrando seu favor aos Pandavas. Os Pandavas são muito afortunados porque o Senhor está lidando com eles como um amigo íntimo. Assim, tenho grande apreciação pela fortuna dos Pandavas. Dessa maneira, Hanuman começou a louvar os Pandavas por sua fortuna. Em Vaikunta, onde o Senhor Narayana é servido em devoção calculativa, encontra-se apenas Santarasa, Dasyarasa e metade de Sakyarasa. Completa confiança não é possível ali. Veneração, reverência, esplendor, grandeza, pompa, apreensão, tudo isso se extingue quando desenvolvemos uma relação mais confidencial com o Senhor Supremo. Nesse momento, o objeto de nossa adoração, ou amor, se transforma. Então, de Vaikunta, sentimos atração por Ayodhya, a morada divina do Senhor Ramachandra, onde a neutralidade, servidão e amizade com Vibhisana e Sugriva. Lá também podemos vislumbrar Vatsalya Rasa, amor paterno por Deus. Então, onde vive o Senhor Ramachandra, no mundo transcendental, tem Shantarasa, neutralidade, relacionamento neutro, tem relacionamento de Dasyarasa, que é relacionamento de servidão, tem Sakyarasa, que é relacionamento de amizade, e tem um pequeno relacionamento de Vatsalya Rasa. Não tem Madhurya Rasa. Madhurya Rasa só tem em Goloka Vrindavana, com Krishna, com a suprema personalidade de Deus. Só lá. Krishna é o único que toca flauta. Krishna é o único que tem o relacionamento com as gopis. Krishna é o único que tem algumas qualidades que os outros avatares não têm. Os outros avatares têm 60 qualidades. Krishna é o único que tem 64. O semideus tem 55 qualidades. E o ser humano tem 50 qualidades. Só que a quantidade de cada qualidade, a de Krishna, é muito, muito, muito maior. Muito maior do que os próprios avatares dele. Agora tem outro livro, Demolindo os Pilares do Ego, Srila Govinda Maharaj. Atado pelo afeto, de Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Todas as glórias a Shri Guru e Shri Gauranga. Krishna, em sua forma de Ramachandra, pode até esquecer-se que é Deus. Como Ramachandra, ele pensa que eu sou um Kshatriya, um guerreiro. E no Naralila, seus passatempos são sempre como os de um ser humano perfeito. Mas, desde que ele é a suprema personalidade de Deus, ele controla todo o poder. Portanto, na concepção Brahman, Paratma e Bhagavan, onde houver devoção, haverá sempre eternidade, e onde faltar a devoção, tudo é possível, tanto a eternidade como a não eternidade. Agora sim, demolindo os pilares do ego. Demolindo os pilares do ego. Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. O Senhor Ramachandra falou isso sobre Bibhisana. Todos queriam expulsar Bibhisana. Bibhisana era irmão de Ravana, o inimigo de Ramachandra. E então, todos pensaram que Bibhisana tinha vindo como espião. Mas Ramachandra disse, talvez ele tenha vindo como espião, talvez não. Mas já que ele tomou abrigo em mim, tenho de protegê-lo. Eu tenho que garantir de que ele não será expulso. Então, a primeira questão será que, quando nós nos abrigamos, haveria alguma deficiência em nós ou não? Caso contrário, por que estamos abandonando a consciência de Krishna no meio do caminho? Muitos podem ir embora e deixar de praticar, ou de alguma forma algum distúrbio pode advir. Mas qual é o processo para expulsar esse distúrbio? O processo é apresentado pelo próprio Krishna. Precisamos de bons amigos e de boa associação para podermos prosseguir alegremente. E o outro fator é que,
Se nossa rendição for perfeita, então a fé virá até nós, proveniente do nível superior, e nos protegerá. O Senhor Ramachandra é o próprio Deus, o Purna Brahma, o Deus todo perfeito e supremo, completamente transcendental ao plano mundano. Mas o que ele nos mostra em seu Lila? Ele reside estritamente dentro da jurisdição da lei. Ele sempre dá total respeito a todas as leis e injunções védicas. Ele infalivelmente jamais quebra um regulamento. Esse é sempre seu comportamento. Por essa razão, ele é famoso como Maryada Purushottama, ou o Supremo Senhor como protetor dos regulamentos védicos. Ele não é outro senão o próprio Senhor Supremo, mas ele manifesta esse aspecto especial. Apesar de ele ser livre e independente de todas as regras e regulações, demonstra total submissão aos códigos védicos de conduta. Quando chegou a seus ouvidos que sua esposa está na casa de outro, ele imediatamente baniu Srimati Sitadevi para a floresta. Assim, nessa encarnação, o Senhor manifesta a natureza de completa subordinação à lei. O que Krishna não faz, a diferença básica é essa. Mas Krishna veio depois de 1.200.000 anos para a Terra, quer dizer, é outra era, é outra condição. Srimad Mahaprabhu veio depois de 500 anos de Krishna, pouco mais de 500 anos. Então, cada avatar vem na sua era com o seu propósito. Né? Não temos que seguir o que o Senhor Ramachandra seguia, não temos que seguir o que Krishna seguia. Srimad Mahaprabhu, ele veio para nos dar o que temos que fazer agora em Kali Yuga, nessa era de Kali Yuga, através dos seus associados. Tem muitas escrituras e ele deixou os gurus fidedignos, autênticos também, para nos orientar o que temos que fazer agora. Por isso que o nosso caminho não é Jnana Yoga. Se começarmos a ler tudo sobre o que acontecia em Satyuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, vamos ficar muito confusos. Por isso que temos os gurus que nos orientam o que temos que fazer agora. Eles têm o discernimento de ler e nos orientar. E Srimad Mahaprabhu veio justamente para nos orientar o que é o melhor, através de seus associados. Se começarmos a ler os Vedas, os Puranas, os Upanishads, tudo que foi escrito, iremos ficar muito confusos. Por isso que temos que ter um guia, temos que ter o capitão do barco. O capitão do barco é o Guru fidedigno. Então, sempre temos que seguir o que o Guru fidedigno fala. Faltam só mais 2 trechinhos bem curtos, menos de 2 minutos de um e o outro com 40 segundos. Mas vale a pena, porque são palavras de Srila Govinda Maharaj e Srila Sridhar Maharaj. O Céu Consciente, de Srila Bhakti Rakak Sridadevi Goswami Maharaj. Olhar com os olhos da alma. Mahaprabhu viajava mais para o sul do país, onde encontrou alguns devotos que liam o Kurma Purana. O livro narra que quando Ravana veio para roubar Sita, ela ingressou no fogo em busca de abrigo. Agni, o deus do fogo, deu uma Sita de imitação a Ravana, quem levou embora essa Maya Sita. Então, depois de matar Ravana e sair vitorioso, e antes de levar Sita de Lanka, Ramachandra disse: para provar sua castidade, ela deverá entrar no fogo flamejante, e se puder passar por esse teste, então eu a aceitarei de volta. Durante 1 ano, ela viveu com sua família de demônios, e, portanto, não posso imediatamente confiar em sua castidade. Muitos devotos começaram a chorar, mas pela ordem de Ramachandra foi preparado o fogo e Sitadevi teve de entrar nele. Quando o fogo recuou, Sitadevi saiu com um rosto sorridente e os devotos começaram a gritar: Jaya, Sitadevi ki Jaya! Essa história estava contada no Kurma Purana e Mahaprabhu pediu ao leitor: por favor, me dê essa página original e insira uma cópia recente em seu lugar. Eu conheci um Brahmane
que se encontra extremamente perturbado, pensando que Citadevi foi de fato raptada por Ravana. Desejo mostrar-lhe esta página antiga do livro para convencê-lo de que eu não estava apenas consolando, mas que está escrito no Sastra que Ravana não pode tocar na Citadevi verdadeira, pois ela é a consciência personificada, não é matéria, não é feita de qualquer tipo de carne, sangue, ossos ou qualquer dessas coisas. Orientação afetuosa, de Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj. O lila do Senhor Ramachandra também é diferente do de Krishna. Sri Ramachandra é tão belo que os rishis de Dantakaranya quiseram brincar com ele. Eles se ofereceram para tomar a forma de meninas para brincar com ele. Mas ele disse: não é possível neste avatar. Mas quando Krishna aparecer em Dwapara Yuga, vocês poderão tomar a forma de namoradas e brincar comigo. Mas a forma precisa ser a de Krishna. Krishna tem 5 tipos de relacionamentos com os devotos, e isso não é encontrado em nenhuma outra manifestação do Senhor. O vulcão dourado do amor divino, de Srila Bhakti Rakaki Sridadevi Goswami Maharaj. Hanuman é um Vaishnava, mas é visto destruindo tantas vidas. A mesma verdade se aplica a Arjuna e a tantos outros devotos. Até mesmo Krishna e Ramachandra são vistos matando tantos demônios na guerra. A simples exibição física de mansidão não demonstra o real significado da humildade. Quando há um insulto ao Guru ou aos Vaishnavas, o devoto se oporá aos blasfemadores conforme seu poder. Então, cada vez que Krishna vem na forma de um avatar, tem vários casos, né, principalmente para destruir demônios. Então, o Senhor Varahadeva veio destruir Hiranyaksha. O Senhor Nishinradeva veio destruir Hiranyakashipu. E o Senhor Ramachandra veio destruir Ravana. Então, Krishna ele tem vários lilas, né? E ele aparece justamente para cumprir isso. Por que ele criou o demônio? Né? Ele criou o demônio e ele veio para a Terra para destruir o demônio. Então, tudo é por Krishna, tudo é para Krishna. Ele criou para quê? Para ele passar por isso, porque ele quis passar por isso. Então, a gente tem que ter a consciência que tudo é por Krishna e tudo é para Krishna, não é para nós, sempre tudo é para ele. Não sei se ficou bem detalhado quem é o Senhor Ramachandra, mas acho que foi apanhado, os principais pontos foram falados, principalmente pelos nossos gurus, sobre o Senhor Ramachandra. São muitos passatempos do Senhor Ramachandra, mas acho que o básico foi falado nos livros da nossa missão, e também alguma coisa do Srimad Bhagavatam, e alguma coisa também do Ramayana, e eu creio que deu para abordar quase tudo.